Olá meus caros alunos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso aqui no IUPM. É um prazer poder recebê-los e eu quero conversar com vocês aqui agora sobre como criar a curva S do projeto, a curva S no caso formatada a partir de informações do custo do projeto, ok? E basicamente é um processo muito simples da gente construir essa curva S. Nós precisamos basicamente seguir 3 etapas desse processo que envolve o seguinte: a primeira etapa é a etapa onde nós vamos identificar as entregas. Nós já tivemos aí aulas anteriores sobre a estrutura analítica do projeto, né? Que nós temos ali os pacotes de trabalho onde estão contidas as atividades, as tarefas do projeto. E nós precisamos então, para fazer a curva S, evidentemente, da EAP, com a informação da identificação de quais são essas entregas que devemos realizar. No segundo momento, nós precisamos saber os custos dessas entregas, ok? Quanto custa cada um dos pacotes de trabalho do projeto, e na sequência nós vamos aí estabelecer um cronograma de desembolso financeiro. Eu quero saber em que momento, né, do ciclo de vida do projeto será necessário aquele custo, né? Então nós estamos estruturando um cronograma de desembolso financeiro. O que eu vou precisar, por exemplo, de dinheiro, de recursos na primeira semana ou no primeiro mês do projeto, né? E esse dinheiro ele vai sendo liberado à medida que eu for necessitando dele. Eu não preciso estar com todo o dinheiro do projeto disponível logo no primeiro dia. Esse dinheiro vai sendo liberado à medida que eu vou utilizando, e por isso o cronograma de desembolso financeiro. Se você seguir essas 3 etapas, a gente consegue elaborar a nossa curva S de custos aqui, né? E basicamente então, vamos lá, passando por etapas, etapa a etapa. Primeiro então, identificação das entregas. Eu trouxe um exemplo de uma reforma de uma residência com 4 macro etapas que envolvem revestimentos, instalações, esquadrias e pintura, né? E nós temos aí as entregas, que são revestimentos de paredes, de pisos, instalações elétricas e hidráulicas, né, no segundo item. Já em esquadrias eu tenho de madeira e alumínio, e pintura interna e externa, né, dessa reforma dessa residência. Então as entregas estão identificadas, a gente passa para uma segunda etapa, onde nós buscamos aqui no caso saber qual que é o custo de cada uma dessas etapas, né? Repara, por exemplo, que em relação a revestimentos de paredes eu tenho um gasto de 32 mil, e revestimento de pisos é um gasto relativo de 34 mil, e somando ambos, né, revestimentos então corresponde a 66 mil do projeto, instalações corresponde a 48 mil, esquadrias 38 mil e pintura 48 mil. Se somarmos esses itens, nós vamos obter então, portanto, um orçamento total do projeto de 200 mil. E como que eu chego nesses percentuais aqui? Basicamente, eu pego 34 mil, né, do revestimento de piso e divido por 200 e obtenho um valor de 17%, né? Repara que o somatório dos percentuais equivale a 100% do orçamento do nosso projeto, tudo bem? Bom, então já conseguimos aí concluir a etapa 1, a identificação das entregas, a etapa 2, o custo de cada uma das entregas, e agora a etapa 3, que é o nosso cronograma de desembolso financeiro. Quando que esses gastos ocorrerão ao longo do ciclo de vida do projeto ou ao longo do cronograma do projeto, ok? Então aqui está representado justamente esse cronograma de desembolso financeiro. É um projeto de 12 semanas, nós temos ali a S1, semana 1 até a semana 12 no caso, e aqui na nossa tela nós temos o seguinte, né, os valores representados. Olha, quanto que eu vou gastar, por exemplo, em relação a instalações elétricas. Aqui ó, na primeira semana eu tenho um gasto de 8 mil, e na segunda semana outro gasto também. Lá na frente eu tenho outros gastos relativos a instalações elétricas. Se a gente somar esses valores, vamos obter aí, portanto, os 24 mil, não é? E o que eu preciso agora fazer é o seguinte, é somar
cada uma dessas colunas aqui embaixo. Nós obtivemos aqui no caso 8.000, 10.000, 12.000, 16.000 e assim sucessivamente. Este é o somatório relativo a cada uma das semanas do projeto. E agora vem justamente o ponto importante relativo a esse processo de construção da curva S. Eu acumular esses valores. Vamos lá então, vamos fazer isso aqui. Em relação à primeira semana, nós vamos simplesmente repetir o primeiro valor, certo? E aí, em relação à segunda semana, eu vou somar a primeira semana com a segunda semana, que dá um total de 18.000. Depois eu pego os 18.000, somo com a terceira semana e eu tenho 30.000. Depois eu pego os 30.000, somo com a quarta semana, vão dar 46.000. Se eu seguir todo esse processo aqui, nós vamos verificar que no final eu tenho 200.000, que corresponde ao orçamento do projeto, e isso equivale a 100% do orçamento alocado do projeto. Então agora eu consegui a informação que eu precisava para poder formatar a curva S do projeto, né? E aí, uma vez que você selecionar o total acumulado, a linha do total acumulado, você vai lá no Excel, por exemplo, né? Pode ser o Excel, pode ser outro programa, manda inserir um gráfico de linha. E aí, se você fizer isso, se você selecionar aí essa linha e mandar inserir o gráfico, você vai obter provavelmente um resultado muito parecido com esse que está aparecendo na nossa tela, onde nós temos aí a curva S do projeto com os valores distribuídos ao longo das semanas, né? Nós temos aí 12 semanas. Então, por exemplo, na semana 12 eu tenho que ter um equivalente a 18.000, na semana 3 o equivalente a 30.000 e assim sucessivamente, né, até o montante final de 200.000. Eu posso inserir outras informações aqui neste mesmo gráfico. Por exemplo, nós temos aí a linha de base original do projeto. O que seria essa linha de base original? Seria os custos do projeto puro e simplesmente, sem nenhum acréscimo, né? Exatamente como eu calculei, quanto que ele vai custar de fato, sem nenhum risco acontecer dentro do projeto. Então essa é a nossa linha de base original, né? O valor sem considerar os riscos no caso. Eu posso, no caso, depois quando você faz todo o trabalho de identificação e tratamento dos riscos, esse trabalho ele pode gerar uma reserva de contingência. Não é? E essa reserva de contingência ela é utilizada, né, se vocês lembram do conceito, nós já tratamos isso em outros momentos, ela é utilizada para poder financiar os eventuais riscos que acontecerem ao longo do projeto. Então essa reserva ela é adicionada a essa linha de base original, né? E aí nós vamos ter aí a linha de base com reservas, que é a oficial. Ok? Então é essa que digamos, né, quando se fala de linha de base do projeto, esta é a que incorpora elementos da reserva para financiar riscos conhecidos do projeto. Essa é a linha de base original, é a final, no caso, que nós desejamos alcançar depois que nós fazemos todo o processo de identificação e tratamento dos riscos relativos a este projeto especificamente. Então, repara, né, na linha verde que ela está um pouco acima da linha azul, justamente para poder simbolizar, para poder representar um montante maior para ajudar a financiar esses riscos que eventualmente podem ocorrer aqui no caso, né? Então esse é um conceito extremamente importante que eu queria compartilhar com vocês. Um outro conceito se relaciona com o fluxo de caixa do projeto, que é a nossa linha vermelha, né? Como eu já mencionei no início dessa aula, nós não precisamos de todos os recursos financeiros do projeto no primeiro dia. Nós precisamos ir liberando recursos à medida que nós vamos usando, senão o recurso fica parado. Ele está aplicado eventualmente em outras questões, em alguma linha de crédito, seja lá o que for. Então o dinheiro está gerando mais dinheiro e no momento que a gente for precisar, nós vamos trazer esse dinheiro para o projeto. Então, no primeiro momento, eu libero um determinado montante que vai ajudar a financiar as 3 primeiras semanas do projeto, ok? Depois eu posso liberar um outro montante que vai financiar mais uma etapa do projeto e assim sucessivamente eu vou liberando esses recursos à medida que eu vou
precisando deles, né? Eu não vou liberando semana a semana porque isso pode dar muito trabalho. Então a gente pode estender um pouco mais, né? Um projeto, por exemplo, às vezes de um ano, às vezes esses recursos são liberados mensalmente, né? E antes de terminar um determinado mês, eu já libero uma parcela do mês seguinte, de forma que não falte recursos financeiros para poder financiar o projeto ao longo do ciclo de vida. Então essa é a proposta, né? Então nós chegamos aqui à informação importantíssima sobre como é construída essa curva S, né, baseada em informações de custo do projeto e principalmente, né, um conceito que eu quero enfatizar de maneira com que vocês tenham assim, muito bem encaixado na cabeça de cada um de vocês, é que a linha de base de custos do projeto, ela envolve, portanto, né, os custos, né, calculados do projeto, mais a reserva de contingência para financiar riscos conhecidos do projeto. Então, atingimos nosso objetivo, é isso aí, a gente se vê na próxima aula, até mais!